Segunda Reis 8, versículo 1, diz assim, queridos. Obrigado. Diz assim: e falou Eliseu, aquela mulher cujo filho vivificara, dizendo, repita comigo, levanta-te. Fala bem alto para ver se tem alguém vivo aqui. Levanta-te e vai tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, o qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que a cabo de 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei meu senhor, aí está a mulher, e este seu filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu ao eunuco, dizendo, faz-lhe restituir, repita comigo, restituir tudo quanto era seu. Repita comigo, e todas as suas rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amado, essa noite é noite de restituição. Essa noite é uma noite profética, onde Deus vai te pegar. Se você quer que Deus te pegue mesmo de todo o coração, dê um forte aplauso ao Senhor e um grito de aleluia. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Aqui nessa história fala de algo que aconteceu em um tempo de fome, em que a terra enfrentou, foi um tempo de escassez, foi um tempo de sequidão, foi um tempo de muita fome, queridos. Entenda uma coisa, e o profeta Eliseu, esse homem de Deus aqui, ele foi usado como canal de bênção no livro de Reis aqui. E o interessante é que os 2 livros de Reis, 1 Reis, 2 Reis, aqui conta a história dos grandes reis que passaram por Israel, mas também conta a história de muitos profetas, e 2 deles são muito conhecidos. Por exemplo, Elias. Quem conhece Elias? Quem conhece Elias? Como que ele é? Você conhece mesmo? Quem conhece Elias? Alguém? Quem já ouviu falar de Elias? E aqui fala de Eliseu. E o interessante, queridos, que mesmo após a divisão que houve aqui entre os reinados, havia 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. E a capital era Samaria, do reino do norte, e do reino do sul a capital era Judá, Jerusalém. E queridos, é impossível a gente ler a história aqui desse livro no Antigo Testamento sobre reis e não contar a história dos profetas. E aqui nós havíamos falado semana passada, quem lembra? Quem estava aqui na quarta-feira passada? A ministração está no meu canal do YouTube, Pastor Fernando Barbosa. Você pode assistir, você que não esteve aqui no culto passado. A ministração está no canal. Queridos, e hoje eu quero falar dessa história aqui que é maravilhosa, uma história de milagres. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Quantos querem receber algo de Deus essa noite? Fala assim para o teu irmão, participa do culto então. Fala para ele, dá glória a Deus, é de graça, irmão. Falar amém, aleluia. Você sabia que amém significa assim seja? Quando você diz amém, você está dizendo, Deus, eu concordo com isso. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua família. Deus vai transformar seus filhos. Isso. E quando nós falamos aleluia, a palavra aleluia significa glória a Deus. Aleluia. Amém? Queridos, e o texto aqui de 2 Reis 8 é a história de um milagre. E este milagre aqui está sendo contado
ao rei daquele tempo. E o milagre que Geazi conta ao rei aconteceu lá no capítulo 4 de 2 Reis. Você pode abrir comigo lá no capítulo 4? Deixa aí, eu vou resumindo aqui. E é justamente quando Eliseu passa pelo Monte Carmelo, e necessariamente ele passa por uma cidade chamada Sunem. E uma mulher, vendo esse homem passar, ela olha para aquele homem, e Eliseu passa ali, e ela olha para o marido e fala: eu vejo que esse homem é um homem de Deus, vamos fazer para ele um lugar para aconchegá-lo, vamos fazer um lugar para receber o homem de Deus, vamos construir um quarto, vamos colocar uma mesa, vamos colocar um candeeiro para ele, vamos colocar uma cadeira para ele descansar. E amados, entenda uma coisa, e Deus, através da vida do profeta Eliseu, liberou um milagre na casa daquela mulher. E através da vida de Geazi, o seu discípulo, Eliseu, ele viu o quanto aquela mulher cuidava dele. E o interessante, querido, no versículo 14, o milagre acontece. O filho nasce, e depois que o filho cresce, o filho está lavrando a terra juntamente com o seu pai. O pai dele já era de idade, já era idoso. Então o menino morre. O menino começa a gritar com dor de cabeça, e o pai dele fala: vai para sua mãe. E chegando lá na casa dele, ele morre. O milagre dele morreu, o milagre da mulher morreu, melhor dizendo. E queridos, entenda algo o que Deus quer falar para nós. E você pode notar que Geazi, o discípulo de Eliseu, começou a contar para o rei essa história de que o profeta foi na casa da mulher, a mulher fez um quarto para o profeta, alimentou o profeta quando ele passava ali. Então o profeta profetizou que ela teria um filho, e ela teve o filho, mas o filho morreu. Queridos, olha que interessante. Entenda uma coisa, querido, aquela mulher, ela estava com um problema, sim ou não? O filho dela morreu, é um grande problema. Mas o interessante é que o problema a gente não deve contar para todo mundo. Olha, leia comigo em 2 Reis 4, versículo 2 Reis, vamos lá, versículo 23. E disse ele: por que vais hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Aqui o filho havia morrido. Então a mulher, ela fala para o seu marido, fala: prepara o jumento que eu preciso ir para o Monte Carmelo, preciso me encontrar com o profeta. E ele viu que não era o tempo certo, e ela falou: não, fica tranquilo, vai tudo bem. O que ela falou? E estava bem? O filho dela tinha morrido e não estava bem. Você pode aumentar um pouquinho? E o filho não estava bem, querido, ele havia morrido. Interessante, olha só no versículo 26. Quando a mulher vai chegando perto do profeta Eliseu: agora pois corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. O profeta fala para o seu discípulo: vai lá, Geazi, a mulher sunamita está vindo ao meu encontro. Pergunta para ela se está tudo bem com o marido, pergunta para ela se está tudo bem com o filho, pergunta para ela se está tudo bem. Sabe o que a mulher falou? Vai tudo bem. E estava tudo bem? O que eu aprendo aqui para iniciar essa ministração? Que não é para todo mundo que você conta o seu problema. Não é para todo mundo, não é para qualquer um que você conta o seu problema. E ela estava com um problema, sim. Mas querido, o problema é que muitas pessoas hoje não contemplam o agir de Deus por não ir na fonte certa.
Entenda uma coisa, querido, você que está aqui nesse ambiente, eu vim aqui para dizer, você veio na fonte certa. Jesus Cristo está aqui, Ele tem poder para mudar a tua família, para mudar a tua casa, para transformar teu casamento. E essa era a história que aquele rei estava ouvindo de Geazi. O interessante é que Geazi, ele era um discípulo ali, mas ele era participativo nessa história. E quando a mulher conta toda a alma dela, a dor dela, o profeta fala assim para o discípulo, porque discipulador ensina discípulo, amém? E o profeta fala assim: pega aqui meu cajado, vai lá no quarto e coloca sobre o menino. Sabe o que aconteceu? Nada. Então o profeta vai lá, deita sobre o menino, ora por ele e ele ressuscita. Vamos chegar lá. Queridos, entenda uma coisa. Aqui é uma história que precisa ser contada, mas é uma história que tem começo, meio e fim. Entenda uma coisa, era essa história que o rei estava contando, que o Geazi estava contando para o rei. Amados, olha a palavra do profeta para aquela mulher. Olha que interessante isso, 2 Reis 8, versículo 1. Se você estiver anotando com a sua Bíblia, anota isso aí. Olha o que o profeta falou. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vive e ficara, dizendo: levanta-te, vai tu e tua, e o que? Peregrina, onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, o qual também virá à terra 7 anos. Olha que interessante, queridos. Eu fiquei pensando comigo, como pode, por que essa mulher foi lembrada? Por que essa mulher por que ela foi lembrada pelo profeta? Houve fome na terra, e o profeta chega nela e diz: olha, levanta, vai tu e tua família e peregrina na terra. A fome veio, a fome não veio só na cidade de Sunem, aonde aquela mulher morava. A fome veio sobre todo Israel. A fome veio sobre toda a parte, mas Eliseu, ele procura só uma mulher. A Bíblia fala que ele procura a mulher a qual o filho foi ressuscitado. Quem está entendendo isso? E eu fiquei pensando comigo, por que o profeta procurou só aquela mulher? Porque o profeta demonstrou gratidão para quem cuidou dele. Aleluia! Eliseu demonstrou gratidão a Deus pela vida daquela mulher, porque aquela mulher serviu o profeta. Essa mulher, ela não abrigou Eliseu por causa de algo que ele poderia oferecer. Eu sei que vai ser difícil eu dar glória a Deus, mas isso aqui me pegou, viu? Me pegou isso aqui que eu vou falar agora. Me chacoalhou, porque eu também recebo essa palavra, amém? Eu também estou sendo transformado por essa palavra. Isso também gera mudança, precisa gerar mudança em mim. É coisas que Deus vai trabalhando na vida da gente, amém? O interessante, por que o profeta se lembrou dela? Amado, o interessante é que quando o profeta foi atendido por aquela mulher na casa dela, aquela mulher fez tudo para ele. Sabe o que o profeta falou para ela? Falou: mulher, você quer que eu fale alguma coisa de ti para o rei? O que aquela mulher falou? Não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Aí o discípulo Geazi falou assim: o profeta Eliseu, eu vejo que o marido dela é velho e eles não têm filho. Aí o profeta falou: chama ela, pois daqui a um tempo você vai ter um filho. E o milagre aconteceu. Mas eu fiquei pensando comigo, aquela mulher, ela abrigou o profeta, mas ela não fez com segunda intenção.
Aquela mulher abrigou aquele homem. O interessante é que ela não pediu nenhum filho para o profeta. Foi Geazi que deu a ideia. E ela recebeu o profeta no caráter de profeta. Ela abrigou o homem de Deus sem interesse nenhum. Ela recebeu o profeta em casa porque sabia que ele era o santo homem de Deus, querido. Hoje as pessoas valorizam os outros por aquilo que elas têm para oferecer. Essa história aqui fala muito comigo e falou muito comigo, que eu preciso ajudar as pessoas sem esperar algo em troca. Eu preciso orar por você sem esperar que você ore por mim. Eu preciso amar você sem esperar que você me ame. Eu preciso aprender a amar. Eu preciso aprender a te amar sem esperar que você me ame. Eu preciso aprender a te honrar sem que você me honre. E por que isso? Porque o importante é que Deus não vai se esquecer. Paulo diz lá em Gálatas 6:9 o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos. Você vai colher, querido, tudo que você está semeando. Ah, mas pastor, eu tenho que fazer para quem merece. Não, porque do teu amor não é quem merece, é quem precisa. Eliseu, ele tem aqui gratidão. Por isso que ele foi à procura daquela mulher. E 2 Reis 8:1 diz assim: e falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara. Perceba algo. A mulher aparece no capítulo 4. A mulher agora aparece no capítulo 8. Essa mulher é importante, sim ou não? Mas a Bíblia não diz o nome dela. A Bíblia fala em 2 Reis 4:8, chama ela de mulher rica. Em 2 Reis 4:19, a Bíblia chama ela de mãe. Em 2 Reis 4:25, a Bíblia chama ela de mulher sunamita, mas a Bíblia não cita o nome dela. Mas o lindo que eu vejo aqui no capítulo 8, do versículo 1, a Bíblia não fala que Eliseu foi a mulher rica. A Bíblia não fala que a mulher foi a mulher sunamita. A Bíblia fala que Eliseu falou com a mulher que tinha um filho que ressuscitou. Por que isso é importante? Porque existem lutas que marcam a nossa história. Existem problemas que marcam a nossa história. Existem provações que nos marcam. Mas também existe bênção que nos marcam. Por isso que não está o nome dela. Por isso que está escrito assim: e falou Eliseu com a mulher que tinha um filho que ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Essa mulher aqui, ela está sendo lembrada pelo milagre que ela recebeu na sua casa. Essa mulher está sendo lembrada pelo milagre que aconteceu, querido, na sua família. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Eu creio que você será marcado pelo milagre que vai acontecer na tua família. Você será marcado pelo milagre que vai acontecer no seu casamento. Você será marcada pelo milagre que Deus vai fazer na vida do seu marido, da sua esposa, no teu casamento. O interessante é que o testemunho de milagre daquela mulher, sabe onde chegou? No palácio do rei. O rei nunca tinha falado com aquela mulher, mas já sabia da história dela. Acho que você vai ter que gritar agora. Você precisa receber isso. O seu testemunho vai chegar a lugares que você nunca imaginou. O milagre de Deus, querido, ele pode alcançar outros lugares. Por quê, pastor? Para que o nome dele seja exaltado.
A mulher não tinha nome, mas o nome de Deus foi glorificado. Porque quem recebe a glória é Deus, quem recebe a honra é Deus, quem é digno do teu louvor é Deus, quem é digno de receber toda a honra pelo milagre que Ele vai fazer na tua vida vai ser quem? Deus. Ela foi lembrada pelo milagre que recebeu. Amado, o que está escrito aqui é maravilhoso. O profeta diz o seguinte: levanta, vai tu, versículo 1, vai tu e a tua, fala bem alto, família. Família, diga bem alto, família. E peregrina onde puderes peregrinar. Amado, cá entre nós, se fosse você no lugar daquela mulher, cá entre nós, se você fosse amigo ou amiga do profeta como esse aqui, o profeta Eliseu, talvez você ia perguntar para ele: aonde eu devo ir? Talvez você iria perguntar para ele: profeta, especifica qual é a cidade que eu tenho que ir, porque vai ter fome em toda a terra. Fala aí, conta aí o segredo. Qual é o lugar que eu tenho que ir, profeta? O interessante é que o profeta não revela o lugar. Eliseu não diz o lugar, sim ou não? Agora eu pergunto: por quê, pastor? Gostei, fala de novo, por quê, pastor? Porque nem tudo Deus fala. Por exemplo, Gênesis 12, 1. Quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, eu vou revelar, eu vou mostrar. Vamos colocar um entre parênteses aqui: quando você obedecer, eu vou mostrar o que vai ser o lugar. Não, vamos encurtar um pouquinho. Quando você ouvir o que eu estou falando e obedecer, no caminho eu vou mostrar o lugar. Ou seja, vai ser revelado. Entenda uma coisa, querido: no processo da sua obediência, o lugar de milagre vai ser revelado. Mas sabe qual que é o nosso problema? Nós queremos o milagre sem obedecer. Como você vai ver o milagre? Através da obediência. Jesus, ele compara, sempre quando ele faz o milagre, ele fala o que? A tua fé te... Mas foi uma fé acionada. Tiago fala, Tiago capítulo 2, diz o seguinte, versículo 17: a fé sem obras, ela é morta. Mostra-me a tua fé pelas suas obras. Demonstra-me a tua fé, eu te mostro a minha fé com as minhas atitudes. Ou seja, você diz que tem fé. Tiago fala assim, desse jeito ele fala: eu não estou acrescentando nada, não está escrito. Até os demônios acreditam, mas não obedecem. Não deixe o inimigo enganar você, querido, dizendo que é impossível andar com Deus, dizendo para você que você não pode, não vai conseguir obedecer a Deus. Sim, querido, você pode, porque você é filho, você é filha de Deus. Sim, Deus quer levar você ao nível de obediência. Aleluia. Interessante que ele fala o quê? Eliseu diz: peregrina onde você quiser peregrinar. Ou seja, decida para onde você vai. Decida para onde você vai. Só que, se você estivesse pertinho, eu ia falar: cutuca o teu irmão, essa vai bater na veia. Só que você vai para onde você quiser, para o lugar que você quiser. Só que você não vai sozinho. Você tem que levar a tua família. Obrigado pelo teu glória a Deus tão empolgado. Você tem que levar a tua família. Ninguém quer saber por quê?
porque família é mais importante que lugares. Porque o importante não é o lugar que você vai, o importante é quem vai com você. Entenda algo aqui, querido. Eliseu diz: escolhe a terra, mas a tua família precisa ir junto. Ela estava longe da sua terra, longe das suas coisas. Amado, entenda uma coisa: família, porque família não é objeto, família não é coisas, família é pessoas. Amém? E tem pessoas que têm uma casa, mas não tem um lar. Tem pessoas que têm um quarto, mas não tem um casamento. Quem está entendendo? Amado, tem pessoas que não entendem isso. Amado, não importa para onde você vai, Eliseu está nos ensinando: se necessário, abra mão do lugar, mas não perca a tua família. Se necessário, abra mão do campo, mas não perca a tua família. Se necessário, abra mão do terreno, mas não perca a tua família. Se necessário, por quê, pastor? Porque a terra a gente compra, porque a terra a gente negocia, porque a terra a gente vende, porque a terra a gente trabalha, conquista de novo. E a família? Aleluia. A tua família é inegociável. Eu vou falar de novo: a tua família é inegociável. Amado, tem gente que não entende isso. Tem gente que expõe a tua família a uma situação de seca, mas não abre mão da terra. Pede a família, mas não pede a casa, não pede o terreno. Pede o casamento, mas não pede os bens. Tem gente que não casa por causa disso aqui, ó. Também. Tem gente, queridos, que não casa por causa de dinheiro. Entenda uma coisa que Deus está falando para você essa noite. Assim como o profeta Eliseu falou para aquela mulher: olha, peregrina onde você quiser, mas leva a tua família. Leva a tua família. Leva a tua esposa. Leva o teu filho. O filho é seu. Leva a sua filha. Leva o seu marido. Aleluia. Querido, entenda uma coisa: família é mais importante. É mais importante que coisas. Querido, tem muita gente que troca, querido, troca a família para muitas coisas. Eu não vou nem citar aqui, mas enfim, a tua família é mais importante do que a ambição. Cuida do teu marido, cuida do seu esposo, cuida dos seus filhos. Filhos, cuidem de seus pais. Eliseu está dizendo assim, ó: mulher, a sua família é importante. Amado, no texto diz o seguinte: vai, mas não vai sozinho. Cuidado com propostas que te deixam longe da sua família. Cuidado com propostas que te deixam longe da sua família. Amém? Existem vários períodos de fome na Bíblia. E queridos, um dos períodos de fome, o profeta Elias profetizou 3 anos e meio de seca, e não caiu chuva nem orvalho. Outro período de fome nos livros de Reis foi quando os sírios cercaram Samaria. Teve grande fome. E lá em 2 Reis 6:25 fala que a cabeça de um jumento valia muito caro. E eu não vou falar sobre isso, mas eu já preguei aqui na igreja. No tempo de fome, as mães cozinhavam seus filhos para comer. O período de fome, se você vê na Bíblia, ele se repete. Sim ou não? Aconteceu período de fome com Elias. Aconteceu o período de fome com Eliseu.
Entenda uma coisa, queridos, porque Deus de Israel permitiu a fome na terra, porque o povo estava desobedecendo a Deus. O povo estava em desobediência. Mas olha que interessante, querido. Olha Deus tratando com o povo aqui. Deus estava julgando seu povo, mas eles não queriam se arrepender. Existem situações que se repetem porque não nos arrependemos. É como se fosse um ciclo, querido. Já viu? Igual a prova. Quem já fez prova na escola? Se você não fizer ela, se você reprovar de série, você tem que voltar e fazer a mesma prova. Pastor, eu estou passando na prova e parece que Deus está em silêncio, querido. Na prova o professor fala alguma coisa? Tem pessoas, querido, que vira e mexe, está no mesmo problema, anda em círculos. Muitos problemas se repetem, porque nós não aprendemos o que deveríamos ter aprendido. A fome só veio porque o povo se recusava a mudar. Entenda uma coisa aqui, querido. Sabe qual foi o lugar que aquela mulher foi? Versículo 2, 2 Reis 8. Ela foi na terra dos filisteus. Eita! Quem eram os filisteus? Inimigos do povo de Deus. Aquela mulher escolheu ir para a Fenícia. Aquela mulher escolheu ir para outro lugar. Aquela mulher escolheu ir para a terra dos inimigos do povo de Deus. Quando Davi chama Golias, ele fala: quem é esse incircunciso filisteu? Davi chama o filisteu de alguém sem aliança. Como pode então ter comida na terra dos filisteus, do inimigo de Deus, dos ímpios, dos pagões, e ter fome em Israel? Como pode isso, pastor? Porque, querido, Deus trata Israel diferente. Por quê? Por que Deus trata Israel diferente? Às vezes a gente olha para o ímpio e fala: como é que pode? Esse cara aí parece que só vive na alegria. É todo final de semana churrasco, eu estou aqui no arroz, feijão e ovo. Como pode isso? Misericórdia. O ímpio parece que é mais feliz que o crente. Sabe por quê, querido? Que às vezes nós passamos por algumas pressões, porque o nosso tratamento é diferenciado. O nosso tratamento é diferenciado porque Deus tem uma aliança com você. Porque o desejo de Deus é que você se converta. O desejo de Deus é que você entre no céu, porque sem santidade ninguém verá Deus. Entenda isso, querido. O ímpio, ele prospera, mas ele não tem a paz que você tem. Ele não tem o que você tem. Você tem Jesus. Você tem o Senhor como teu Salvador, como teu Pai. Depois de 7 anos, ela volta. E quando ela volta, querido, ela volta e encontra a terra dela tomada. Foram 7 anos de fome. E talvez você se pergunte: por que tomaram a terra dela, pastor? Se a terra dela não produzia, se havia fome sobre a terra, e a terra daquela mulher não havia produção. Eliseu diz o seguinte para ela: pega a tua família e vai para outro lugar, porque a terra dela naquele tempo de fome não iria produzir. Mas deixa eu falar uma coisa para você muito sério. Por que vão tomar a terra que não está produzindo? A Bíblia diz no versículo 18 de 2 Reis 4: depois que o filho nasceu, o filho estava ajudando o pai dele na cega, porque a terra da mulher sunamita, ela era rica. Aquela terra era produtiva. Sabe por que tomaram a terra dela mesmo no tempo da seca? O tempo era de escassez, o tempo era ruim, mas a terra era boa. A terra era boa, a terra era produtiva, a terra era fértil. Amado, entenda uma coisa que Deus está falando para mim e para você. Aquela mulher, depois de 7 anos, ela voltou em busca da terra dela.
Ei, não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Ah, pastor, mas agora meu casamento, essa terra do meu casamento está passando por um período de seca. Depois de 7 anos de fome, veio o tempo de fartura. Quero declarar sobre a tua vida que há esperança para o teu casamento, há esperança para a tua família, há esperança para você, queridos. Talvez a terra do seu casamento hoje está no período de seca, mas ainda a terra é boa. Logo vai produzir de novo. Não abra mão da tua família, querido. Mesmo na dificuldade, não queira chutar o pau da barraca, porque chega um momento que dá vontade. Sim ou não? O povo está sincero, hein? Eu não respondo, eu estou ministrando, querido. Chega momentos, querido, que a carne grita. Você já parou e precisou dar uma resposta importante para uma pessoa e deu na hora da raiva? Quem já fez isso? Agora eu te convido a fazer isso. Teve um pastor que ele numa pregação ele falou isso. Todos os conselhos que eu vou dar no meu pastorado, eu nunca dou a resposta na hora. Primeiro eu monto a resposta, coloco no caderno. Daqui 2 horas eu volto. Olha a resposta. Aí eu mudo um pouquinho. No outro dia eu leio de novo. Eu falo, nossa, acho que eu estava com a cabeça, eu ia falar isso aqui. Isso aqui não é um bom conselho. Amados, entenda uma coisa. Há momentos que queremos chutar o pau da barraca, mas antes de chutar o pau da barraca, calcula o preço de ficar sem a sombra dessa barraca. Porque na hora da crise as pessoas mudam, na hora da raiva, da alma, do sentimento, mas essa pessoa continua te amando. Essa pessoa que Deus colocou na tua vida foi Deus que colocou. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! O inimigo, ele quer tomar aquilo que Deus te deu. O diabo veio para matar. Ele quer roubar, querido, aquilo que é teu. Aquela mulher chega lá naquela terra após 7 anos e viu a sua terra tomada. Amados, o inimigo, ele só quer tomar porque sabe que a tua terra é boa, porque sabe que a tua terra é produtiva. Aleluia. Eu vim aqui para te dizer, pode estar seco hoje seu casamento, pode estar seco hoje a sua vida financeira. Eu estou profetizando, levanta a mão. Pode estar seco hoje a sua família, mas como diz em Jó 14, ao cheiro das águas brotará. O Senhor pode mudar a sua história. Não desista. Não desista, querido. Essa fome não vai durar para sempre. Essa sequidão não vai durar para sempre. Esse problema não vai durar para sempre. Pastor, me prova isso. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. O tempo da seca, querido, está acabando. Está vindo chuva aí. Está vindo chuva de bênção. Está vindo chuva de milagres. Amados, olha que interessante isso. Glória a Deus. A Bíblia fala que aquela mulher, depois daquele tempo, ela foi ao palácio. Mas cá entre nós aqui, meu irmão, ei, olha para mim. Ela poderia ter ido, depois do tempo de sequidão, direto no profeta, sim ou não? Ela voltou e encontrou um problema, a terra dela foi tomada. Amado, se você fosse amigo de Eliseu, você procuraria ele ou não? Eu procuraria, lógico. Eliseu, o bicho está pegando, ora por mim aí.
Amado, o profeta tinha intimidade com o rei. Quando aquela mulher cuidou do profeta, o profeta falou assim: tem alguma coisa que eu possa apresentar diante do rei? Entenda isso, querido. Os profetas, eles direcionavam os reis. Os profetas e os reis, eles sempre estavam juntos. Por quê? Porque Deus usava o profeta para direcionar os reis e até para exortar os reis quando eles pisavam na bola. Amado, quando ela volta depois de 7 anos de fome, ela vai e vê as suas terras tomadas. Ela poderia ter ido até o profeta pedir o favor, porque afinal de contas, aquela vez que eu fiz o puxadinho para o profeta, ele falou se poderia falar alguma coisa para o rei. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Sabe o que ela fez? Ela não fez isso. Sabe onde ela foi? Ela foi no palácio. Ela foi direto no rei e não no profeta. Entenda isso, querido. A função do profeta é dar orientação, mas quem tem que resolver o problema é você. Amado, não terceirize as suas responsabilidades. Hoje, os crentes hoje têm isso. Eles querem terceirizar as suas responsabilidades. Por exemplo, eles querem terceirizar a educação. Acha que é a escola que tem que dar educação. A escola orienta, mas quem dá educação é os pais. Ah, pastor, é a escola bíblica que é o Culto Kids que tem que dar orientação para as crianças. Por isso que meu filho está assim, a escolinha não está funcionando. Não, queridos, a Bíblia fala para o pai e para a mãe ensinar o caminho que o filho deve andar. Mas como que eu vou ensinar um caminho que eu não ando? É obrigação dos... Amém? Amado, não terceirize suas responsabilidades. Quem tem que lutar por aquilo que é seu, queridão, é você. Aquela mulher, ela foi lutar por aquilo que era dela, a terra dela. Eu te pergunto, você tem lutado por aquilo que é seu? Você tem orado, você tem buscado em Deus? E 2 Reis 8 diz que ela foi lutar por aquilo que era dela. E o mais interessante é o versículo 2. Está escrito assim, de capítulo 8: e levantou-se a mulher, e está escrito o que aí? E fez o quê? Ela fez conforme a palavra que ela recebeu. Ou seja, eu vou lutar por aquilo que é meu, porque eu segui as orientações da palavra que eu recebi. Sabe por que você está perdido? Porque você está sem orientação. Alguém já se perdeu aí alguma vez? O que você precisou fazer? Parar e pedir informação. Glória a Deus. Hoje em dia a gente não pede informação, a gente não pede nem conselho para fazer as coisas. Amado, entenda isso. Aquela mulher, ela tinha um profeta na vida dela, e ela falou assim: eu fiz conforme a palavra. E por que ela não foi no profeta? Porque ela tinha no coração dela: eu obedeci, eu fiz tudo que a palavra que eu recebi me orientou, eu obedeci, então eu vou direto na fonte agora. Amado, você está obedecendo a palavra? Então vai na fonte, entra no palácio do rei, e o rei vai te atender. Aleluia, aleluia. O rei, ele está aqui todo interessado, né? O rei pergunta para Geazi: conta para mim os feitos de Eliseu, conta para mim os milagres. Amado, olha que interessante. O rei, ele quis ouvir, preste atenção, o rei, no versículo 4, ele quis ouvir sobre os milagres através da vida de Eliseu. Amado, é bom quando alguém quer ouvir a palavra de Deus, sim ou não? Mas o melhor do que apenas ouvir é praticar. Porque você pode ouvir uma palavra muito abençoada e nada mudar na tua vida. Porque o que importa não é o pregador, mas sim a mensagem. Porque você pode ouvir o Cláudio Duarte, Luiz Hermínio. Quem conhece o Luiz Hermínio?
Tem que ouvir o Luiz Hermínio. Você pode ouvir o Fernando Barbosa, mas não adianta apenas ouvir, temos que praticar, aleluia. Amado, precisamos deixar a palavra de Deus mudar a gente. Repita comigo: a palavra de Deus não é para causar emoção. A palavra de Deus é para trazer transformação. Se tem um personagem que a maioria dos pregadores faz meme com ele, esse camarada aqui, ó, Geazi. Sabia disso? Geazi, querido, ele é um exemplo ruim. Ele é um alvo dos pregadores, e até com razão, porque Eliseu, quando fez o milagre na vida de Naamã, quem lembra? Naamã era leproso, quem lembra? Naamã ofereceu ouro para o profeta. Só que o profeta Eliseu, ele recusou a recompensa de Naamã, porque ele entendia que o favor de Deus não precisa ser pago. Tudo é graça. Geazi, sabe o que Geazi fez? Depois que Naamã foi saindo curado, cheio de ouro, olhou para o profeta, não está na Bíblia, mas eu imagino. Geazi foi atrás de Naamã, escondido. Ô cabra bom, esse é crente, hein? Misericórdia. Geazi é aquele discípulo, sabe aquele discípulo que ele foi atrás das roupas de Naamã? Sabe o que é a roupa? Roupa é cobertura, sabia? Roupa é cobertura. Geazi, ele foi atrás de uma cobertura leprosa, mas a cobertura espiritual dele era quem? O profeta Eliseu. Ele foi escondido. Geazi aqui é um exemplo ruim, queridos. Ele buscou cobertura e ficou leproso. Outra coisa, quando o filho estava morto, o discípulo bom, ele pegou o bordão de Eliseu para orar sobre o menino, e não aconteceu nada. Olha que profundo isso. E tem pregador que diz assim: bordão na mão de Geazi não funciona. É meme isso aí. Mas vamos ver Geazi hoje por um outro ponto de vista, amém? Amado, ele cometeu muitos erros, sim ou não? Mas Geazi aqui, eu não posso criticar ele, porque Geazi, nesse contexto bíblico aqui, ele faz algo certo. Eu não posso criticar ele aqui, porque se eu sou crítico, que não reconhece as qualidades e acertos, eu não sou crítico, eu sou implicante. Sim ou não? Porque tem gente que nunca reconhece quando alguém acerta. E se você só critica, e quando o outro acerta você não elogia, você não é crítico, você é implicante. Geazi está diante do rei, e o rei pede para ele: conta as histórias de Eliseu. Geazi está diante do rei, Heraldo, e o rei fala: conta os milagres que aconteceu. Olha só, por exemplo, Geazi, ele poderia ter contado a história que ele quisesse, sim ou não? Sim ou não? Tem alguém ainda vivo aqui acordado? Sim ou não? Por exemplo, Eliseu tocou no rio e o rio abriu. Ele poderia ter contado essa história. Ele poderia ter contado a história que havia morte na panela, então Geazi jogou farinha na panela, a morte sumiu. Ele poderia ter contado a história de 20 pães que alimentam 100 homens. Ele poderia ter contado aquela história que ele colocou um graveto no rio Jordão e o machado de ferro boia. Ele não poderia ter contado isso. Mas sabe qual foi a história que ele contou? A história da sunamita. Mas peraí, pastor, ele contou a história da sunamita? Ele contou a história da sunamita. Ele poderia ter contado do jeito dele. Aí o profeta pediu para mim orar pelo menino, e o menino ressuscitou. Não, querido, ele contou certinho. Ele contou a história da sunamita. Geazi teve que contar toda a história, que ele pegou o bordão e não aconteceu nada. Imagina o rei falando: então você não presta para nada, porque quem faz as coisas é Eliseu. Geazi teve que ser confrontado na sua frustração.
Sabe o que aprendemos aqui com Geazi? É que Geazi está elogiando Eliseu na sua ausência, falando bem de Eliseu na sua ausência, mesmo sabendo que Deus capacitou Eliseu e ele não. Geazi, olha o que eu aprendo com ele, ele está louvando a Deus pelo milagre na vida da sunamita. Ele estava falando bem na ausência de Eliseu. Amado, diante do rei, ele não precisa criticar Eliseu, porque diante do rei ele fala bem de Eliseu. Talvez Geazi se sinta frustrado de contar aquela parte que ele desobedeceu, porque depois o profeta pega ele. Se você for ver depois que Geazi foi lá pegar as roupas de Naamã, o profeta pega ele, porque Deus revelou para o profeta. Queridos, Geazi, talvez ele se sentisse frustrado de contar que orou pelo milagre e não aconteceu nada. Sabe o que ele poderia ter feito? Falado mal do profeta, sim ou não? Porque o profeta não estava presente, sim ou não? Mas ele não fez isso, porque falar mal de alguém não vai curar as minhas frustrações. Amém? Ninguém será curado ferindo, ninguém será exaltado humilhando os outros. Tem pessoas frustradas que, para se sentir melhor, vai querer diminuir os outros. Geazi me ensina que eu não preciso diminuir ninguém. Geazi me ensina o segredo para curar as minhas frustrações. Jesus fala em Mateus 5,44: bendize os que maldizem você. Ei, bendiz quem maldiz você. Aleluia. Fala bem. E se for uma pessoa que fala muito mal, dá presente para ela, irmão. Convida para jantar. Deus vai te usar com palavras de bênção. Ele fala bem e louva a Deus. Queridos, eu estou encerrando, vou encerrar com isso aqui. Quem me dá 5 minutinhos? Levanta a mão aí. 5 minutinhos. 5, 10, 15, 20, 25 minutos, tá bom, né? 30, obrigado. Opa! Na história que Geazi está contando, Geazi está contando a história. Sabe quem que passa ali perto? A mulher. Geazi está contando a história para o rei. De repente a mulher passa: ô rei, sabe da mulher que eu falei? Aqui é aquela ali, ó. Sabe o filho que foi ressuscitado quando Eliseu orou? Ah, ele ali está vivo. Aleluia. A mulher passa na porta, só que ali só volta a mulher e o menino. No capítulo 4 era quem? A mulher, o marido e o menino. Cadê o homem? Morreu. O homem já era idoso, já era de idade. O marido era idoso e talvez nos 7 anos na terra dos filisteus ele não suportou e deve ter morrido. Mas se o marido fosse vivo, quem iria falar com o rei não era a mulher, era o homem. Olha que interessante, a mulher aqui ela enfrentou 2 mortes: a morte do filho, que Deus ressuscitou, e a morte do marido, que Deus não ressuscitou. Ei, pega isso hoje. Por que Deus ressuscitou o filho e não o marido? Amado, existem coisas que Deus intervém, mas existem outras coisas que Deus permite. Algumas coisas Deus vai intervir, outras coisas você vai ter que aceitar. Quando o filho morre, ela diz para o marido: está tudo bem. Existem situações que Deus te dá força para lutar, meu irmão. Porque da onde veio aquela força para ela falar para o marido dela: está tudo bem? Veio do Espírito Santo de Deus. Amado, Deus quer dar força para você lutar, mas existem situações que Deus vai te dar força para aceitar.
Porque tem gente do teu lado. Por que eu preciso lutar, pastor? Porque tem gente do meu lado que precisa do meu apoio. Ei, quando aquela mulher olhou para o menino, ela continuou. Quando ela viu que a terra estava tomada, ela olhou para o menino e ela falou: eu vou continuar, porque o mesmo Deus que trouxe de volta a vida do meu filho pode me dar de volta aquilo que eu perdi. O mesmo Deus que ressuscitou, querido, aquele menino é o mesmo Deus que está aqui falando contigo. Eu não sei o que você perdeu nessa caminhada, mas Deus é poderoso para trazer de volta tudo que você perdeu. Vamos nos colocar de pé, queridos. Deus pode restituir o que foi tirado. Deus pode restituir, querido, tudo aquilo que foi tirado na tua vida. Deus pode restituir. Eu não sei o que você perdeu, mas vamos orar e adorar.